Abra por gentileza a sua Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 9, Colossenses 1, 9, até o versículo de número 12. Colossenses 1, 9 até 12. Diz assim: acharam? Aleluia! Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aí. Queridos, eu acho profundamente impactante quando nós lemos, principalmente nas cartas de Paulo às igrejas, as orações que ele fazia em prol daquelas igrejas, em prol daqueles irmãos. Eu percebo Paulo entrando num nível tão intenso e tão profundo em conhecer, em perscrutar o coração de Deus, que isso me move a um profundo nível de orar por aquilo pelo qual Paulo estava orando. Deu para entender? Quando nós olhamos as orações que Paulo fazia, nós podemos perceber o profundo anseio do coração do apóstolo, que refletia o profundo coração de Deus, revelando o desejo dele para cada um de nós, para mim e para você. Paulo está orando de uma forma muito intensa, e você vai perceber a intensidade da sua oração quando ele usa expressões como pleno conhecimento, ele usa a expressão toda a sabedoria, todo o entendimento, ele usa a expressão o inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Portanto, você percebe Paulo orando com intensidade, com profundidade por aqueles irmãos a quem ele estava escrevendo, e consequentemente ele estava orando também por nós. Pode ter certeza que esse era o desejo do coração do apóstolo, e esse é o desejo do coração de Deus, que nós vivamos cada uma dessas verdades. Quando nós olhamos o contexto dessa carta, Paulo está vivenciando a sua primeira prisão na cidade de Roma, período em que ele ficou 2 anos vivendo uma prisão domiciliar, e juntamente com a carta de Colossenses, ele escreve a sua carta aos Efésios, também aos Filipenses e a sua carta a Filemão. Agora, o que é interessante é que Paulo nunca viu aqueles irmãos da cidade de Colossos. Paulo jamais viu aqueles irmãos face a face, mas mesmo assim, ele ora de uma forma muito intensa por aqueles irmãos, para que eles vivessem aquilo que é o propósito de Deus. Paulo recebe a notícia de que o evangelho havia chegado naquela cidade, na cidade de Colossos, e o evangelho havia frutificado de uma maneira abundante. Paulo ouve a notícia de que a fé, o amor e a esperança daqueles irmãos era algo real, era algo presente na vida deles. E quando Paulo então ouve estas verdades, ele diz: portanto, depois de ouvir essas coisas a respeito de vocês, não cesso de orar para que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mesmo Paulo não vendo aqueles irmãos face a face, ele tem o desejo de que aqueles irmãos experimentem o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nos últimos dias eu tenho refletido muito a respeito da vontade de Deus. Nesta última semana, desde a segunda-feira de manhã, o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração a respeito da vontade dEle,
e isso começa a gerar um certo confronto ao nosso modo de viver. Isso traz um certo despertamento em relação àquilo que nós estamos de fato vivenciando, se é ou não a vontade do Senhor. Eu me recordo de, há 3 semanas atrás, ter ministrado sobre Efésios 5, 17, até um pouco mais para frente, quando Paulo diz em Efésios 5:17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para vocês. Então a vontade de Deus é algo que nós devemos buscar conhecer. Assim como Paulo está dizendo, olha, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, é necessário nós procurarmos compreender a vontade de Deus para a nossa vida nesses dias. É óbvio que existe uma vontade de Deus que se aplica a toda a humanidade, existe a vontade de Deus que se aplica a todos os cristãos, mas existe também a vontade de Deus personalizada, individual para mim e para você. E nós podemos ver, por exemplo, em Atos capítulo 13, a Bíblia falando a respeito de Davi. Quando o próprio apóstolo Paulo está pregando, ele diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade. Portanto, Deus nesses dias está procurando por homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade, homens e mulheres que desejam fazer a vontade do Senhor, não apenas fazer, mas entrar num profundo nível de compreensão do que é a vontade de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar a respeito da vontade de Deus é que nós precisamos compreender a natureza da vontade de Deus. Qual é a natureza da vontade de Deus para a minha vida? Qual é a natureza da vontade de Deus para você? Qual é a natureza da vontade de Deus para nós? Em Romanos 12:2, Paulo diz, não vos conformeis com este século, não se conformem com este presente mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto quando nós olhamos a respeito da natureza de Deus, nós podemos ver que a vontade de Deus, primeiramente, é boa, é agradável e é perfeita para a nossa vida. Portanto, nós precisamos entender que quando nós falamos em viver a vontade de Deus, nós estamos falando em viver algo bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. Este é o primeiro entendimento que nós precisamos ter de como é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não está limitada ao tempo presente, àquilo que você está vivendo hoje. A vontade de Deus não está limitada à circunstância pela qual você está passando. A vontade de Deus, ela fala de tempos eternos. Antes mesmo que você fosse criado por Deus, saiba que Ele tem uma vontade a teu respeito. Ele tem uma vontade a respeito da sua vida. Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade a seu respeito. E nós precisamos compreender aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós sabemos que todas as coisas que nós estamos vivendo, todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, elas estão cooperando, elas estão trabalhando para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Agora, quando nós olhamos qual é a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, mas qual é a vontade de Deus literalmente para cada um de nós? Quando nós olhamos o versículo seguinte de Romanos 8, ou seja, no versículo 29, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. E Deus começou a fazer borbulhar esta verdade em meu coração, porque quando nós entendemos a vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita, e nós entendemos que o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, isso mostra qual deve ser a prioridade da nossa vida. Isso mostra o que deve ser a nossa agenda, ou como nós devemos definir a nossa agenda.
Não apenas a nossa agenda no sentido de frequentarmos a igreja uma vez por semana, de participarmos das programações, mas isso precisa ser o quê? Precisa ser o alvo da nossa existência. Nós precisamos ter como o maior anseio do nosso coração sermos semelhantes a Jesus Cristo. Por quê? Porque antes que todas as coisas fossem formadas, antes que Deus criasse os céus e a terra, antes que mesmo você fosse criado por Ele, Deus predestinou você para que você fosse semelhante a Jesus Cristo. Semelhante a Jesus em sua humildade. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Nós precisamos buscar isso desesperadamente. Buscar sermos semelhantes a Jesus também no que diz respeito à sua humildade. Precisamos buscar sermos semelhantes a Jesus no que diz respeito ao seu amor. A Bíblia diz em Efésios 5:2, e andai em amor assim como Ele também amou. Só que no versículo anterior ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Significa que Jesus precisa ser o nosso exemplo, que nós precisamos imitar a Jesus, procurar ser semelhantes a Ele no que diz respeito à forma como Ele amou. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus em relação à forma como Ele obedeceu ao Pai. Ele em tudo foi obediente e obediente até a morte. E nós precisamos também ser semelhantes a Jesus no que diz respeito ao seu serviço, à sua missão, a forma como Ele tinha, a disposição que Ele tinha de servir ao seu próximo, de servir as pessoas. Só que, quando nós olhamos a questão de sermos semelhantes a Jesus, nós vamos encontrar como algo fundamental para vivermos essa verdade, um outro princípio da palavra de Deus que expressa também a vontade de Deus para cada um de nós. Que é de fundamental importância para nós alcançarmos essa semelhança, ou que servirá como base para nós buscarmos essa semelhança, a semelhança de Cristo. Quando no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, Jesus é questionado sobre qual é o principal de todos os mandamentos, Jesus deixa isso muito claro. Ele diz, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Pastor, o que isso tem a ver com ser semelhante a Jesus? É que para nós buscarmos ser semelhante a alguém, eu acredito que você vai concordar comigo, que nós precisamos amar a pessoa a quem nós queremos imitar. Não tem como, querido, eu querer ser semelhante a Jesus, querer refletir a imagem dele, ser parecido com Jesus no seu amor, nas suas obras, na sua obediência, na sua humildade, se eu não tenho apreciação por aquele a quem eu desejo ser semelhante. Para nós vivermos a vontade de Deus no que diz respeito à semelhança de Cristo na nossa vida, nós precisamos ter o princípio de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Eu só consigo ser semelhante àquele a quem eu amo. Eu só posso ser semelhante, eu só posso de alguma forma me esforçar em imitar aquele a quem eu amo no mais alto grau e coloco no mais alto grau de importância na minha vida. O princípio de viver esse primeiro e o principal de todos os mandamentos vai nos levar a imitar aquele que nós queremos ser semelhantes. Quando você convive com uma pessoa, você passa a ter o jeito dela, né? Os casais com certeza experimentam um pouco disso, mas os gostos passam a ser semelhantes, os desejos passam a ser parecidos, as vontades passam a ser as mesmas. Por quê, querido? Porque nós amamos aquela pessoa de tal modo que aquilo que é importante para ela passa a ser importante para você também. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, isso gera em nós um profundo desejo de imitar aquela pessoa a quem nós tanto amamos. Eu quero que você seja nesta noite desafiado a amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque isso vai mexer no que diz respeito ao plano e o propósito de Deus para você, que é ser semelhante ao seu Filho Jesus Cristo.
Que tremendo, isso para mim é muito forte. Isso para mim é muito impactante. O quanto eu necessito cultivar um amor por Jesus para que isso me leve a viver a vontade dele, que é ser semelhante a ele. E quando eu percebo o que é ser semelhante a ele, eu vejo o quão distante eu estou desta realidade, o quão distante eu estou desta vontade de Deus para a minha vida. E Paulo não apenas fala isso nessa sua carta, mas ele fala do transbordar, do pleno conhecimento da vontade de Deus, e ele nos mostra como nós podemos entrar nesse nível de compreensão. Quando ele diz: eu oro para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está nos dando aqui uma chave de como nós podemos compreender qual é a vontade de Deus. E vale aqui ressaltar que a vontade de Deus, ela é ampla para a nossa vida. A vontade dele é que você seja semelhante a Jesus, que você o ame de todo o seu coração. A vontade dele para você e para mim é que nós vivamos em santificação e honra. A vontade dele é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, nós vamos perceber na palavra de Deus muitas expressões da vontade de Deus para nós. E como nós podemos compreender isso? Paulo dá essa chave quando ele fala a respeito da sabedoria e do entendimento espiritual. O que isso significa? Sabedoria é você olhar a vida sob a perspectiva de Deus. Sabedoria é você olhar a vida como Deus a enxerga. Sabedoria é você aplicar corretamente o conhecimento adquirido. Sabedoria é diferente de conhecimento, porque a sabedoria, ela está relacionada a você aplicar corretamente o conhecimento que você tem recebido. A sabedoria não está limitada ao tempo, no sentido de você só pode alcançá-la depois de um certo tempo. Por quê? Porque a sabedoria é algo que vem da parte do próprio Deus. Tiago diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente e a ninguém ele reprova. Portanto, a sabedoria é você enxergar aquilo que Deus quer que você faça, que você viva, e viver o conhecimento que você tem recebido da vontade de Deus. Portanto, para nós entendermos a vontade de Deus, nós precisamos de sabedoria e de entendimento espiritual. Para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisamos olhar a vida numa outra perspectiva, numa outra ótica. Se nós tentarmos compreender a vontade de Deus apenas no nível da nossa razão, apenas no nível do nosso psique, essa vontade, primeiramente, não será boa, não será perfeita e não será agradável. Portanto, nós precisamos clamar a Deus por sabedoria, por compreensão espiritual, por inteligência espiritual, para que nós compreendamos a vontade de Deus para a nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz: como está escrito, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê que esta promessa é para agora, para o tempo presente, ou esta promessa é somente para o tempo vindouro, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, com os corpos glorificados? Você crê que isso é para o tempo presente, ou você crê que isso é para agora, ou para o tempo futuro? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é para agora ou é para o futuro? É para agora. É para já. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus deseja fazer hoje. E no versículo 10, Paulo diz: mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao coração do homem. Essas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo seguinte ele diz: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Da mesma forma, o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Versículo seguinte, versículo 12. Ora, nós, diga assim comigo, nós
Paulo diz: não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Para quê? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então você não recebeu um Espírito que vem do mundo, você recebeu o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que neste tempo você conheça aquilo que por Deus já foi dado a você gratuitamente. Para que você tenha compreensão de qual é a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo seguinte, 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Adiante, versículo 14. Ora, o homem natural, o homem psique, que vive apenas no nível da sua razão, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a vontade de Deus não é algo que você compreende com a sua razão, não é algo que você compreende com a sua mente. A vontade de Deus é algo que você compreende por revelação, e esta revelação é dada pelo Espírito Santo, que já foi dado a mim e a você. Versículo 15. Deixa o texto em tela. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Aí o versículo 16, Paulo fecha dizendo: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Alguém aqui já conheceu a mente do Senhor de modo que possa instruí-lo? Não. Mas Paulo dá uma ótima notícia na parte final do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Significa que nós temos capacidade dada pelo Espírito Santo para compreendermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não se compreende no nível da razão, mas ela se compreende por revelação dada pelo Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. Eu disse isso em sala de aula há alguns dias. O que nós precisamos não é de uma mente brilhante. O que nós precisamos é da mente de Cristo na nossa vida. Porque você pode ter uma mente brilhante, mas você pode não ter a mente de Cristo. E se você não tiver a mente de Cristo, você não pode compreender qual é a vontade de Deus para você, qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua família, qual é o propósito de Deus para você enquanto você está vivendo sobre a face da terra. Somente, querido, tendo a mente de Cristo, tendo o Espírito Santo, é que nós conseguimos olhar para uma pessoa e entender qual é o propósito de Deus na vida dela. É somente tendo o Espírito Santo e tendo a mente de Cristo que um marido pode olhar para sua esposa e compreender que ela é a sua pedra preciosa, que ela precisa ser amada assim como Cristo amou a igreja. É somente desta forma que nós podemos viver uma vida digna, uma vida com propósito, uma vida com excelência na presença de Deus. Portanto, Paulo nos dá a chave de como nós podemos viver e compreender a vontade de Deus, e esta vontade se compreende em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Paulo então fala a respeito dessa sabedoria. Agora ele explica qual é o propósito de nós vivermos a vontade de Deus. Qual é o propósito de você e eu vivermos a vontade de Deus? Versículo de número 10, ele diz, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então eu preciso compreender a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para viver de modo digno do Senhor. Essa compreensão vai me levar a viver de modo digno do Senhor. Filipenses 1:27, Paulo diz também, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Então o propósito de Deus é que você viva de modo digno do Evangelho, é que você viva de modo digno do Senhor para a sua vida. O que significa viver de modo digno? Eu estou destrinchando o texto para você poder entendê-lo. O que é viver de modo digno? Quando a gente olha a tradução de viver de modo digno, ela remete à balança, principalmente aquelas balanças romanas, em que havia 2 pratos.
Então é como se nós pegássemos de um lado da balança as palavras, as ações, as atitudes, todo o propósito de Deus e colocasse num lado da balança. E nós pegássemos as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e colocássemos na outra balança, no outro lado da balança. E Paulo está dizendo que nós precisamos viver de modo digno do Senhor. Ou seja, viver indignamente significa viver de uma forma desequilibrada. É pegar as atitudes, as ações, as palavras de Deus, se comparadas com as nossas atitudes, expressões, palavras e modo de viver, como ficaria essa balança? Eu viveria de modo digno do Senhor? Essa balança estaria equilibrada na minha vida? Ou as palavras de Deus estariam dando maior peso na minha vida e eu não dando tanto peso assim nas minhas atitudes, nas minhas palavras e nas minhas ações? Viver de modo digno do Senhor é como se nós, não posso explicar para você, nós estamos sendo comparados com os atos, com as ações e com as atitudes do Senhor na nossa vida. E como nós estamos vivendo. E Paulo então passa a expressar o que é viver de modo digno do Senhor. Mesmo versículo 10 ele diz, primeiramente, que viver de modo digno do Senhor é viver uma vida para o seu inteiro agrado. Primeira coisa que demonstra que nós estamos vivendo de modo digno do Senhor é quando nós vivemos para o seu inteiro agrado. E eu te pergunto, você tem vivido não para parte, não vivendo apenas uma parte agradável ao Senhor, mas você está vivendo para o seu inteiro agrado? A Bíblia fala a respeito de alguns que não agradam a Deus. Romanos 8:8 está escrito: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Significa que o contrário também é verdadeiro. Se eu estou vivendo no Espírito, ou seja, deixando que Deus controle a minha vida, que Deus exerça governo sobre a minha vida, significa que desta forma eu estou agradando a Deus. Mas se eu estiver vivendo na carne, ou seja, permitindo que os meus pensamentos, permitindo que as minhas vontades, permitindo que os meus desejos ilícitos governem minha vida, eu posso ter a certeza de que eu não estou vivendo conforme a vontade de Deus e eu não estou vivendo para o seu inteiro agrado. Por exemplo, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida de incredulidade, uma vida de total independência do Senhor, de não confiar plenamente no Senhor, isso faz com que eu não viva de uma forma que agrade o coração de Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível então agradar a Deus. Vivendo por fé, numa plena confiança em Deus, em Jesus Cristo, eu estarei vivendo para o inteiro agrado do Senhor na minha vida. Agora, qual é o propósito de agradar a Deus? Qual é o propósito de nós agradarmos a Deus? O fato de Deus nos amar, o fato de Deus tanto nos amar e de ter dado a nós o seu Filho Jesus, mostra o valor que nós temos diante dele. Mostra o quanto nós somos importantes para ele. E nada do que eu faça aumenta o amor dele por mim, aumenta o meu valor diante dele. Nada do que eu deixo de fazer diminui o valor que eu tenho diante dele. Quantos creem nisso? Porque o amor de Deus é incondicional. Agora, decidir agradar a Deus é mostrar para ele o quanto ele tem valor para mim. Eu não estou fazendo algo para aumentar o meu valor diante dele, mas eu estou decidindo viver a plenitude da vontade dele para mostrar o quanto ele é importante na minha vida. Percebe que inverte a questão? Portanto, eu procuro agradar a Deus em tudo. Nós procuramos viver de uma forma que agrade ao coração de Deus, não para nós tentarmos aumentar o nosso valor diante dele, mas para mostrar o quanto ele é importante e o valor que ele tem na nossa vida.
Então agradar a Deus, querido, é uma atitude que todo filho precisa ter diante dele. Nós precisamos decidir agradar a Deus em tudo na nossa vida. Você pode dizer amém? A segunda coisa que Paulo mostra que é viver de modo digno do Senhor, quando ele diz frutificando em toda a boa obra. O desejo de Deus para você, o desejo de Deus para cada um de nós, é que nós sejamos frutíferos em tudo. Quando Paulo diz frutificando em toda boa obra, Deus deseja que você seja frutífero. Deus deseja que você seja exitoso. Deus deseja que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você coloca a sua mão. Deus deseja frutificar na sua vida. Aleluia. Em João 15:8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando que Deus é glorificado? Quando nós damos muito fruto. Qual é o desejo de Deus para você? É que você seja frutífero. É que você seja frutífero no seu trabalho. É que você seja frutífero nos seus relacionamentos. O desejo de Deus é que você seja frutífero naquilo que você coloca as suas mãos para fazer, para realizar. Deus tem como desejo para a sua vida, Deus tem como vontade para mim e para você, que nós sejamos frutíferos em tudo. Aleluia. Terceira coisa que demonstra que nós estamos vivendo de modo digno do Senhor, é crescer no pleno conhecimento de Deus. E o que me chama a atenção, que Paulo fala, é que nós devemos crescer no pleno conhecimento de Deus, não apenas uma parte do conhecimento de Deus. E o que Paulo está dizendo, não é que esse conhecimento é um conhecimento intelectual. Não é você saber sobre Deus, não é você saber a respeito de Deus, é você crescer no pleno conhecimento de Deus. É você crescer no seu relacionamento. E crescer no conhecimento de Deus é fruto de intimidade, é fruto de comunhão, é fruto de uma busca incessante pela presença de Deus. O desejo de Deus é que você cresça no pleno conhecimento dele na sua vida. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E sabe por quê? Nós devemos buscar hoje crescer no pleno conhecimento de Deus, porque nem mesmo toda a eternidade poderá nos revelar a grandeza deste Deus. Portanto, quanto mais nós conhecemos, mais nós poderemos conhecer. Quanto mais nós conhecemos a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, mais Ele tem para revelar a mim e a você, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento ilimitado. Conhecer a Deus não tem fim na nossa vida, querido. Ele é um Deus transcendente, ilimitado, infinito, eterno, imutável. Esse Deus é grande. Por isso a palavra de Deus nos diz: cresçamos tanto na graça como no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque esse Deus é grande. Porque se hoje eu conheci uma faceta de Deus, amanhã existe uma outra faceta de Deus para conhecer. Se hoje eu experimentei Deus como provedor, amanhã eu posso experimentá-lo como o meu Pai eterno. Eu posso experimentar muitas facetas e muitos aspectos do caráter de Deus. Crescer no pleno conhecimento de Deus nos leva a viver de modo digno do Senhor. Paulo ainda diz, e aqui eu quero caminhar rumo à conclusão. É como se Paulo no versículo 11 dissesse a segunda parte da sua oração. Ele diz: sendo fortalecidos com todo o poder. A Nova Versão Transformadora, uma outra versão, diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Querido, você já pensou se Deus simplesmente nos pedisse tudo isso, sem que nós experimentássemos o seu poder? Já pensou se Deus nos pedisse para compreendermos a sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual? Já pensou se Deus nos pedisse para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado?
E se isso dependesse apenas de nós mesmos, como nós viveríamos? Porque o problema nosso não é nós conhecermos aquilo que Deus quer. Não é sabermos aquilo que Deus pede para nós. A nossa grande dificuldade é que nos falta poder para vivermos aquilo que Deus quer. Porque Deus expressa a sua vontade em toda a sua palavra e simplesmente nos falta poder para vivermos, para colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem para nós. E Paulo está dizendo: eu oro também para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder. Paulo está pedindo para que eu e você experimentemos dunamis. Dunamis significa dinamite, significa um poder que é capaz de quebrar todo o poder que resiste à nossa transformação. Paulo está pedindo para que nós experimentemos poder, e este poder vem de Deus e vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu oro também para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que Deus utilizou para criar os céus e a terra, o mesmo poder que Deus utilizou para criar todas as coisas, este poder está à nossa disposição. Este poder está disponível a mim e a você, para quê? Para que nós vivamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque sem poder nós não conseguimos viver a vontade de Deus, querido. O Evangelho não consiste em palavras, mas sim em demonstração do Espírito e de poder. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é a capacitação de Deus. O Espírito Santo é a capacitação de Deus para nós vivermos a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Sem poder, nós vivemos um fracasso. Sem poder, nós não conseguimos viver para o inteiro agrado do Senhor. Não conseguimos frutificar em toda boa obra. Sem poder, nós não conseguimos crescer no pleno conhecimento de Deus. Mas nesta noite, eu estou aqui para despertar você, numa noite profética, para que você entenda que você precisa ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória do Deus que rege o universo, que governa sobre todas as coisas. Este poder está sobre a sua vida. Está à nossa disposição. É o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho. E isso nós podemos desfrutar através de uma vida de oração. Amém, Ari? Nós estávamos conversando e eu falei para ele que às vezes o desânimo que vem à nossa vida, ele dura até que nós entremos na presença de Deus. Sabe até que momento o desânimo, a apatia, o desespero, a incredulidade, sabe, o medo, tudo aquilo que vem ao seu coração, que você olha as circunstâncias, parece que você não vai conseguir. Sabe até que momento essas coisas duram no seu coração? Até você entrar na presença de Deus, até você entrar na presença daquele que é o Altíssimo, daquele que é todo poderoso, daquele que governa todas as coisas. Quando você se depara com a presença dele, você percebe que tudo ao seu redor se torna menos do que um grão de areia. É por isso, querido, que nós precisamos orar perseverantemente, conforme nós ministramos na semana passada, porque nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para vencer o desânimo. Nós precisamos de poder para vencer a incredulidade. Nós precisamos de poder para vencer o medo. Nós precisamos de poder para vencer aquilo que rouba a nossa fé, que deve ser depositado no Altíssimo. E Paulo, eu falo para você que Paulo entra num nível assim profundo do coração de Deus nessa oração. E ele nos mostra alguns resultados. E aqui eu quero concluir. Eu já falei que eu ia concluir, mas eu me empolguei. Ele nos mostra 4 coisas, rapidinho, quero falar para você, que são resultado de experimentarmos todo o poder segundo a força da sua glória. Primeira coisa, ele diz no versículo de número 11: sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança.
em toda a perseverança e longanimidade. Perseverança é a capacidade de você enfrentar situações difíceis. É a capacidade de você lidar com situações adversas. É a paciência que vence as circunstâncias difíceis. Perseverança é resultado do poder de Deus sobre a nossa vida. Alguém aqui precisa de perseverança em relação a alguma situação adversa que você está vivendo? Perseverança não é você sentar numa cadeira de balanço e esperar as coisas passarem. Não. Perseverança é a paciência que te ajuda a vencer a circunstância, a situação adversa que está contra a sua vida. A segunda coisa que nós experimentamos ainda neste mesmo versículo, além da perseverança, é longanimidade. Se perseverança tem a ver com situações difíceis, com situações adversas, perseverança é a paciência com as situações adversas. Já a longanimidade é a paciência para lidar com pessoas difíceis. Existe diferença entre perseverança e longanimidade. Perseverança é para você vencer situações, circunstâncias adversas. Longanimidade é para você suportar, para você vencer, ter paciência com pessoas difíceis. E todos nós lidamos tanto com situações difíceis, como também com pessoas difíceis. E muitas vezes nós somos as pessoas difíceis da situação. Pensa no trem difícil, é o tal do ser humano. Às vezes eu olho para Deus e eu olho para dentro de mim e falo: Deus, eu podia ser um pouquinho mais simples, um pouco menos complexo. Eu poderia simplificar essa situação, eu poderia simplificar o meu modo de pensar, o meu modo de agir. E nós precisamos de poder para termos perseverança e para termos também longanimidade, paciência. E essa paciência é uma paciência esticada. É o ânimo espichado ao máximo. É a capacidade de perdoar em vez de revidar, a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar, é pagar o mal com o bem. E sabe o que é interessante? É que para os gregos daquela época, com quem Paulo conviveu, e aquela igreja de Colossos estava numa região grega, longanimidade para eles não era uma virtude. Longanimidade para eles era falta de virtude. Mas no reino de Deus e na palavra de Deus, longanimidade é uma virtude dada por Deus para cada um de nós. Agora, terceira coisa. Não apenas perseverança e longanimidade, mas enfrentar tanto situações difíceis, como também lidar com pessoas difíceis, isso precisa ser com alegria. Perseverança, longanimidade com alegria. Porque às vezes nós até suportamos as situações adversas, às vezes nós até suportamos as pessoas difíceis, mas isso muitas vezes com um coração amargo. E a forma como Deus deseja que nós vivamos com perseverança e longanimidade é que nós vivamos isso com alegria. E o poder de Deus vem sobre nós, para nós vivermos a vontade de Deus. Ela vem para nos dar paciência, perseverança, longanimidade e tudo isso com alegria. Quantos podem dizer amém? E Paulo finaliza então, versículo de número 12. É o quarto aspecto, o aspecto da gratidão. Ele diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quarta coisa que o poder de Deus vai nos gerar é gratidão. E eu falei sobre isso também quando ministramos a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Com gratidão em nosso coração por tudo. E em tudo nós podemos dar graças a Deus. Nós precisamos de poder para perseverança, longanimidade, com alegria e com um coração grato diante do nosso Deus e Pai, que nos fez capazes, idôneos, capacitados para desfrutarmos dessa herança que está nos santos. Você é herdeiro de Deus
você está no reino da luz, você tem uma herança em Deus, você tem uma herança em Cristo Jesus. E isso precisa gerar gratidão no meu e no seu coração, para sempre. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.